rico, né? Você escutar, porque se desloca uma série de situações. Quando você usa essa frase, né? Que eu também não sei de quem foi, que o setting é a transferência. É verdade, a transferência ela é o conceito eixo, né, de uma psicanálise, mas você transfere também uma presença que é física e num contexto físico que é do consultório do psicanalista, e você passa a entrar na intimidade da criança, né? Assim, então eles começam a te mostrar, as brincadeiras se deslocam, né? Eles começam a te mostrar o contexto dos brinquedos que eles têm e aquilo que eles levavam para a análise enquanto uma história contada, eles passam a trabalhar aquilo ali naquele momento. Então, tem sido muito interessante. E também, uma coisa que eu achei que seria difícil seria o trabalho com os pais, né? Porque Sim, para você fazer um atendimento desse, você precisa que a criança tenha privacidade. E sim. como garantir essa privacidade com crianças, às vezes, muito pequenas, que, embora hoje em dia a grande maioria já possua um aparelho de telefone, né? Mas, assim, ainda tem alguns que não têm, né? Como lidar com essa questão. Então, eu fiz, assim como a gente faz, né, quando recebe uma criança no consultório, eu fiz todo um trabalho com os pais também, para que esses atendimentos pudessem ser possíveis. E tem sido uma experiência muito interessante. Ai, que bom. Isso até é um grande alívio, né? Porque são questões que todo mundo tem perguntado sobre isso. E por Uhum, isso que eu queria trazer a sua experiência aqui. uhum. E que você tem uma experiência muito boa com crianças, né? Pois é, era a pergunta seguinte era a análise de bastidores, né? Que foi Uhum, a uhum, expressão que você usou na jornada clínica da Escola Lacaniana de Psicanálise aqui do Rio, em 2019. aham. E eu achei essa expressão muito boa, né? Que é como você ter essa conversa com os pais para que a transferência possa se dar num outro ambiente, né? De uma outra maneira. Isso. Essa expressão não é minha, né? Essa expressão eu retiro de um texto que se chama exatamente de a transferência para os bastidores, né? E que trata do. Nossa, me fugiu completamente. Essas coisas ao vivo tem disso. Agora eu perdi o nome dele. Se alguém lembrar, algum psicanalista que está aí lembra dele. Já É um coloca aí. texto famosíssimo. É, Nossa, fugiu completamente, mas ele trabalha essa questão da necessidade do trabalho e da intervenção, né, com esses outros. Sim, E que essa transferência, que é o eixo de todo o trabalho analítico, ela precisa ser mantida no trabalho com a criança. Não, não é ele, não é o quequinato. Ela precisa ser mantida, né, no trabalho com a criança, mas ela precisa ser também manejada com os pais, porque sim. são esses justamente que vão autorizar o analista a exercer esse lugar para o filho deles, né? Então, assim, se os pais não autorizam o analista a ocupar esse lugar, não tem psicanálise com criança possível, né? Então, esse trabalho com os pais, ele é fundamental, né? E nada no atendimento, né, online é muito interessante porque você precisa manter isso também, né? Você precisa manter esse trabalho com os pais. Muitos, inclusive, questionaram, né? Será que isso vai dar certo com criança? Foi uma pergunta que eu escutei Você muito. respondeu Mal, só depois, mal né? sabiam eles que era uma pergunta que eu também tinha, né, para mim Exatamente, não só mesmo. depois. A gente vai ter mais. Será que isso vai dar certo?
E, na verdade, assim, os próprios pais depois, né, na medida em que isso vai sendo manejado, isso vai sendo trabalhado, como que isso vai tornando possível e eu ia usar um significante interessante, vai privatizando, né? Hoje, por exemplo, eu estava escutando uma criança e a criança, isso é uma coisa que acontece, né? Quem tem essa experiência, eles começam num determinado momento a rodar pela casa, né? E aí essa criança, era uma criança muito pequena, de 5 anos, ela chega no cômodo onde os pais estavam, e aí imediatamente eu escuto a mãe falar assim, olha, mas vai embora lá para o seu quarto, porque você está conversando com a Cláudia, é conversa de vocês, né? Então, se isso é bem manejado, você vai conseguindo fazer com que também, né, esse espaço seja respeitado. Porque não é fácil, né? Você poder permitir que seu filho seja escutado ali. Por exemplo, uma característica da minha clínica é que, além do atendimento, né, eu tenho uma clínica com crianças já de longo tempo, não vou nem falar de quanto tempo, mas de longo tempo. E mais recentemente, de uns 10 anos para cá, assim, eu tenho feito esse trabalho muito próximo com o direito de família, né? E isso acaba que vai para a minha clínica também casos que fazem parte desses grandes litígios, né? Judiciais, dessas disputas de guarda e alienação parental, enfim. E esses casos especificamente colocam uma questão muito grande a respeito dessa possibilidade de respeitar o espaço da criança, né? Sim. Porque são lugares, são crianças que, quando estão nesse lugar, né, de objeto de disputa entre os pais, ela está num lugar de objeto extremamente. Todos nós estamos, de alguma forma, no lugar de Sim. objeto, né? Assim, todo filho ocupa isso, mas essas crianças envolvidas em grandes litígios, elas têm isso de uma forma muito consistente. Então, poder violar essa privacidade para poder colher alguma informação que possa servir, como eu costumo brincar, de recheio para um processo, é um risco muito grande, né? Sim. Por um outro lado, a gente também não pode se furtar de fornecer esse espaço para essa criança, esse espaço de escuta, porque são crianças que precisam poder ser escutadas de um outro lugar, que Sim. não tão De um objetificado. lugar não De desse um de lugar de objeto. sujeito, justamente, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Olha só, sobre a citação, surgiram aqui É algumas. do Eric Porge, desculpa, lembrei agora, você falou em Ah, citação, foi isso desculpa mesmo, te tá no interromper. Isso é um 2019. texto de um francês, do Eric Porge, que se chama Transferência para os Bastidores, e eu havia citado esse termo naquela fala do Marx. Agora eu lembrei do nome dele. Hoje Uhum, eu dei uma lida no trabalho de 2019, mas agora também não lembrei que você uhum, citava ele. isso. Eu até lembrei de olhar um pouquinho a bibliografia de 2019, porque no final eu quero que a gente fale disso, né? Uhum. Bibliografia para. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, queria que você falasse sobre a questão da guarda compartilhada. Então, eu vou trazer para você, eu acho até que você conhece ele, uma contribuição do Rolf Madaleno, Uhum. advogado do direito de família e sucessões e autor do livro Manual de Direito de Família da editora Forense, que é do Grupo Editorial Nacional, Grupo GEM. Uhum. Ele publicou um artigo agora em 20 de março, intitulado Guarda Compartilhada e Regulação de Visitas. Aí ele Uhum. botou pandemia ou pandemônio, né? Então ele fala Adorei. que é necessário, sobre isso, um juízo de ponderação, para que não só a vida dos filhos seja plenamente protegida, mas também dos familiares mais vulneráveis, que muitas vezes moram na mesma casa, ou do pai ou da mãe.